Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Hora do Estalo, esse podcast que tem como objetivo trazer o estalo para vocês. Se você não se recorda, no último podcast que a gente estava aqui com a Cátia Oliveira, eu falei bastante sobre a questão da ideia, da luz, para que a gente consiga ativar em vocês o empreendedorismo, essa questão da humanização. E eu quero que todo mundo sintonize agora comigo. Por quê? Porque agora nós vamos receber a Alessandra Reis. Bom A dia. Flora Cachola. Seja muito bem-vinda ao Obrigada. podcast A Hora do Estalo. Obrigada, Jorge. Sinto honrada de estar aqui, poder contar um pouco da minha história para vocês, compartilhar essa jornada de transição com o cabelo natural. Show de bola. Legal. Bom, se você é novo aqui no meu canal, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, porque é aquilo que eu falei. A gente traz aqui uma ideia de empreendedorismo, só que ligada à humanização. Eu acredito muito que o estalar dos dedos, tá, Alessandra? Até para você pegar esse estalo, né? Sim. Por que o podcast chama Hora do Estalo? É por conta da ideia, sabe? É por conta, assim, a gente precisa cada vez mais dar o estalo para esse pessoal, né? Que nos Com assiste. certeza. E principalmente você, tá bom? Sim. Tá com essa responsabilidade hoje Vamos lá. de dar alguns estalos. Então, toda vez que você der algum estalo, você firma aqui Deixa eu no seu testar. dedinho. Isso, exatamente. Porque, gente, se você não conhece a Flora, né? Flora é o espaço da Alessandra Isso Reis, mesmo. né? Que tem como objetivo levar o naturalismo nessa questão do Exatamente. cabelo, certo? Exatamente. Ressignificar, né? Muitas mulheres, homens, crianças que tiveram dificuldade de usar o cabelo natural, o cabelo crespo, e hoje estão aí assumindo, vindo com tudo. Tô aqui para ajudar vocês nesse propósito e nessa missão. Tá. Então eu vou fazer uma pergunta pra você agora, direto ao ponto, tá? Vamos Sobre lá. química. Ai, ai. Química, tá bom? Bora. Quando a gente fala sobre química, a gente fala sobre uma questão de coloração, certo? A Sim. gente fala de uma questão pontual sobre o cabelo da mulher. Exato. E isso, você defende muito a questão do natural. Me Sim. explica um pouquinho melhor, como que funciona essa questão de trazer o natural para a mulher sobre a perspectiva do uso sem química? Tá. Primeiramente, eu tenho que falar um pouco da questão aqui histórica, né? Durante muito tempo, as mulheres, os homens acabaram escondendo um pouco esse cabelo natural, esse cabelo cacheado crespo, por acharem inadequado, pela própria sociedade, né? Implantarem essa ideia de inadequação. Então surgiram aí as químicas capilares, os alisantes, os relaxamentos. E as pessoas acabavam fazendo esse tipo de procedimento que alteravam realmente a curvatura ali, escondia a essência do cabelo natural da pessoa, além do que são substâncias nocivas se a gente for olhar mais a fundo para a saúde. Então, a idealização do Flora Cachola foi justamente para tentar ressignificar, ajudar essas pessoas que tinham essa vontade de realmente conhecer o cabelo que tem, né? E parar com essas químicas, com esses procedimentos que acabam virando um hábito, um mau hábito, e assumirem o cabelo natural. Então, hoje em dia, realmente a gente tem aí como navegar, né, nessa onda. Legal, e é como eu falei, né? Uma baita responsabilidade, porque Com você mexe certeza. com crenças, você Sim. mexe com julgamento, você mexe com Exato. várias coisas que talvez para a mulher, para o homem, são pontos assim que faz relembrar de situações, né? E Com que pega certeza. muito. Com certeza. Eu mesma, né, posso contar um pouquinho da minha história. Quando eu era criança, tive algumas dificuldades aí, impostas também pelo que eu via, pela falta de referência em utilizar o meu cabelo natural. E quando eu cheguei ali na fase da adolescência, acabei fazendo uma química capilar para me sentir mais aceita, para me sentir mais adequada, inclusive nos ambientes de trabalho, na escola. E não tinha uma oportunidade, né, de usar o meu cabelo, de assumir o meu cabelo naturalmente. Então, hoje em dia, justamente por esse motivo, eu desenvolvi esse trabalho e acabo incentivando, estimulando pessoas a fazerem parte desse processo também, de assumirem o cabelo natural. Parabéns por isso. Obrigada. Parabéns por isso. É um baita do estalo, né? Sim. Porque as pessoas elas precisam sempre ter. Eu falo que a pessoa precisa ver um mentor, ver uma pessoa se espelhar. Por isso que hoje, quando você rola o seu Instagram, você mexe, você sempre está à procura de aprovação, né? De querer entender ali se aquilo pode te ajudar ou não e tudo.
E Alessandra, eu quero que você conta um pouquinho da sua história lá no passado. Vamos navegar um pouquinho no passado, presente, futuro, porque é importante as pessoas poderem ver como que elas vão se espelhar em você. Porque Bacana. você já é grande e vai se tornar muito maior. Vai lá, Sim, fala um vamos pouquinho da lá. sua história. Bom, primeiro eu tenho que falar de mim criança, né, eu tenho que lembrar dessa época, que foi uma época ainda de não posso dizer de descobrimento, mas que eu tinha uma certa curiosidade e buscava entender o porquê que eu não conseguia usar o meu cabelo natural, por que que ele não era igual ao das minhas colegas. A minha referência naquela época eu não tinha referências e tinha muitas meninas que tinham o cabelo liso, o cabelo ondulado, um cabelo mais aceito que o meu. E, enfim, eu sou filha, né, de uma mãe que se separou. E minha mãe não tinha muito tempo para cuidar do meu cabelo, para me estimular nesse sentido de usar o cabelo natural, trabalhava fora. Sou eu e mais um irmão, né? E eu lembro que eu ia para a escola, tenho até lembranças assim de uma fotografia que eu sempre olho hoje para me fortalecer, onde eu estava com o cabelo ali crespo, desarrumado, porque também não tinha insumos, produtos naquela época, não tinha informação. E aquilo ficou muito marcado na minha memória. Eu era uma das poucas meninas negras com cabelo crespo. Enfim, e eu tinha muito desejo de encontrar alguém que pudesse me ajudar, sabe? A descobrir o meu cabelo, a aceitar as minhas raízes, a entender o porquê que meu cabelo era diferente, tá? Naquela época eu encontrei muita dificuldade. Eu me lembro de uma história também com a minha mãe aos 10 anos de idade. Eu tinha 10 anos e nós saímos procurando uma cabeleireira, eu ainda não tinha feito química, que pudesse me auxiliar com um tratamento, me explicar como usar o meu cabelo sem ter que modificá-lo. E acabou que eu não encontrei, né, mas aquilo provavelmente ficou muito forte no meu coração. Desde cedo eu sempre gostei de mexer com o cabelo, apesar de que eu naveguei em outras áreas. Posso falar mais sobre isso daqui a pouco. E quando eu realmente passei por essa transição de carreira lá na vida adulta já, indo um pouco para o futuro, eu pensei: "Por que não, né?" Se cabelo era uma coisa que era tão impactante ainda na minha história. E acabei realmente abrindo um espaço onde eu pudesse oferecer para as pessoas uma reeducação com o cabelo natural. Uma forma de cuidar, de aceitar, de enxergar um embelezamento ali naquilo, na essência que ela tem, né. E você teve alguma dor, algum preconceito na sua infância que te levou, talvez, para casa, que você chorou, que Sim, você teve um sentimento assim que, poxa, por que isso acontece comigo? sim. Na verdade, tenho muitas dores, mas eu lembro de 2 episódios. Um deles é justamente essa foto, que era aquelas fotos de escola, né, era na pré ainda, no prezinho, e todas as crianças ali posicionadas. E mais um dia, minha mãe, ela acordou cedo, eu tinha já essa independência de ter que me arrumar sozinha. Tinha uma pessoa que cuidava de mim, mas nunca lembravam do meu cabelo, até porque não sabiam cuidar do meu cabelo. E eu fui para a escola, registraram aquele momento que eu tenho até hoje. No passado eu olhava para ele com uma certa dor, com uma certa vergonha. Hoje não, hoje para mim é um motivo de fortalecimento e saber que eu ajudo pessoas a mudarem essa situação, esse quadro, e enxergarem realmente beleza no que elas têm. Agora, a segunda situação que eu nunca me esqueço, foi uma vez que eu estava na sala de aula, e os meninos estavam fazendo algum bullying, né, comigo, com certeza, com relação ao cabelo, com relação à minha cor de pele. E eu lembro que eu tinha um colega, né, não posso falar o nome dele aqui, mas não me esqueçam. E ele tacou do outro lado da sala um pote de iogurte e veio parar direto no meu cabelo. E naquela época tinha umas piadinhas, né, que o cabelo crespo não entrava água, mas realmente ficou aquela cena do pote de iogurte no meu cabelo e marcou. É, a cor da pele, né? Para Sim, quem está ouvindo no Spotify ou em alguma plataforma, eu vou fazer a leitura da gente para vocês poderem saber como que eu sou e como que a Alessandra é, tá bom? exato. Bora Então vamos lá. fazer uma dinâmica, Alessandra? Vamos. Eu vou falar como que eu sou, tá? Tá Eu bom. sou um homem negro de 1,83 m, Sim, tenho muitos cabelos, por sinal verdade. lisos, Ó, lindos, maravilhosos, né? verdade. Só que não, eu tenho pouco cabelo, sou careca. Sim, podíamos fazer um É, rasta aí, né. posso, eu sabia que eu já pensei já. Aí, Legal. Jota, será que eu vou te É, modelar aí no seu cabelo? Você consegue? bora, a gente tenta. Então, eu sou negro, 1,83 m, sou careca, tenho ali seus 100 quilos, então já dá pra perceber que eu sou aquele alto gordinho. Um homem E forte. isso, um homem forte.
E eu tô aqui diante de uma mulher preta também, Sim, né? com muito E eu orgulho. quero que você fale um pouquinho sobre como você é, só para as pessoas Sim. conseguirem Hoje, visualizar. eu realmente me considero uma nova mulher em vários sentidos. Sou uma mulher preta, sou uma mulher realmente empoderada nas minhas crenças, em ajudar a mulher negra também, as crianças. Tenho 1,64 m, tenho o cabelo crespo. Durante muito tempo, eu ainda achava que o meu cabelo era cacheado, ficava presa à não aceitação do meu cabelo natural. Hoje, com muito orgulho, tenho muito orgulho da coroa que eu carrego, que é o meu cabelo crespo. E estou aqui servindo de representatividade, de exemplo para as mulheres que também querem pegar um pouquinho desse estalo e se empoderarem com o cabelo natural e com a sua negritude. Perfeito, perfeito. Vamos falar um pouquinho de transição, mas não Vamos. transição de carreira, transição Ok, capilar, tá bom? bora, vamos lá. Porque tem gente que sofre dessa dor e que talvez deixa para depois algo que possa fazer agora. É Se verdade. você tá gostando dessa nossa conversa, desse nosso papo, eu peço para que você comente, deixe seu like e vamos para essa frente aqui tão importante Vamos que é a navegar. transição. Você já passou por alguma transição? Teve que raspar a sua cabeça por algum motivo? Sim, sim. Eu costumo dizer que a minha transição, e não só a minha, como a de todas as pessoas que decidem assumir o seu cabelo natural, a sua negritude, ela acontece primeiro dentro da gente, ela é interna. Então, a minha transição, ela não foi uma transição física, porque geralmente muitas mulheres, o que é a transição? É o tempo que a mulher fica deixando o cabelo natural, a raiz crescer, e não faz o alisamento até chegar o dia do corte. A minha transição, ela foi interna. Então eu precisei realmente trabalhar as dores que eu tinha com relação ao meu cabelo natural, olhar as fotos, eh, aceitar mesmo que aquele cabelo, ele ia vir. Eu já tinha esse grande desejo, eu nunca quis ser uma mulher do cabelo liso, é uma outra história, né. Mas enfim, eu durante um ano fiquei trabalhando essa ideia dentro de mim. E na época, foi uma época em que uma atriz global, né, muito famosa por sinal, assumiu o cabelo natural. Ela cortou o cabelo muito curto. Ela foi uma referência para Foi você. uma referência. Você pode falar o nome dela? Sim, foi a Thaís Araújo. Thaís Na época Araújo foi quem você sim, modelou ali, quem te sim, ajudou. foi. Nessa época foi quem eu modelei. E eu lembro que ela cortou o cabelo muito curto, e aí eu comecei a ver aquele cabelo crescendo, por sinal parecido com o meu. E eu falei: "Por que não, né?". As mulheres realmente estão se enxergando de uma outra maneira, sabe, saindo desses estereótipos, desses padrões. Então, durante um ano, amadureci essa ideia. O meu cabelo, ele era até a metade das costas liso, e o meu alisamento acabou sendo realmente por acidente, porque eu sempre quis ter o cabelo relaxado, com os meus cachos ali ainda. E, enfim, retomando ao ponto da Thaís, ela serviu de inspiração. Eu entrei no salão já decidida, porque eu sou uma pessoa 880, como dizem por aí. Cortei o cabelo bem curtinho na época, meu marido me deu muito apoio. Eu acho importante você ter do lado, pessoas realmente que te apoiem, né. Claro, é importante, mas você também tem que ter esse desejo, essa vontade, porque é uma responsabilidade que só você assume. Mas ele me apoiou, ele estava viajando, quando ele voltou, eu gravei a imagem dele chegando e eu com o cabelo bem curtinho. No outro dia, eu fazia faculdade, entrei na sala com o cabelo super curto e já ciente do que eu queria, mas foi um processo que eu precisei trabalhar aí na minha mente, e que todos precisam trabalhar realmente quando assumem o cabelo natural. Isso. E quando você passou por essa transição, você já esperava algum tipo de bullying, preconceito, esse tipo de coisa? Nessa época eu já estava bem fortalecida com relação ao que o outro poderia pensar de mim. Como eu te falei, é importante sim você ter uma rede de apoio, porém, as pessoas vão falar o que elas acharem. Então, principalmente dentro de você, eu acredito que você já tem que ter trabalhado essas questões das dores. Então, nessa época eu não sofri muito bullying, não, mas eu precisei voltar lá no passado e matar esses leões aí que me assombravam e não me faziam assumir quem eu queria ser de verdade. Não é só sobre cabelo, né? Quando uma pessoa, eu vou falar uma pessoa porque não é mulher, não é homem, não é criança, assume o cabelo que tem, assume a origem que tem, a gente traz à tona muitas outras coisas, né, que vem de dentro. A sua essência mesmo, a sua forma de se vestir, a sua forma de ser, a sua personalidade. Então tudo isso floresceu naquela época e eu me senti bastante fortalecida.
Perfeito, perfeito. E aí, quando a gente fala de negócios, você tem hoje uma unidade de salão de cabeleireiro, certo? Sim, na E aí, verdade pode falar, perdão. me fala só assim, ó. Como que foi essa questão de abrir o seu salão para você atender? Você lembra do seu primeiro cliente? Eu lembro da minha primeira cliente, sim. A minha primeira cliente, eu até agradeço, que foi uma amiga, era da minha rede de amigos, mas eu já estava construindo essa base, né. Como eu te falei, eu tenho uma história na área do cabelo, na área da beleza, sempre tive essa habilidade, acredito muito nisso, nos dons. E quando eu abri, eu tinha 3 coisas muito forte dentro de mim, né, que era realmente a fé, né, de que as coisas iam dar certo, a essa ousadia, porque eu não tinha uma carteira de clientes, ela era uma das poucas que eu tinha, realmente foi uma transição de uma área para outra, e um propósito, uma missão. Então isso me ajudou bastante. Essa primeira cliente foi uma pessoa que foi ali, na verdade, uma das que me ajudaram a divulgar, mas eram muito poucas, e tudo foi acontecendo, acredito, porque tinha que acontecer. Quando você se viu ali, né, num salão de cabeleireiro, até para, acho que seria legal você falar para Sim, quem com quer, certeza. né, talvez ali abrir um salão de cabeleireiro, Tá. o que que precisa? Você precisa estudar, você precisa, que nem você é tricologista, né? Sim, Para quem sim. não sabe, em um minuto, por favor, o Ok. que que é uma tricologista? A tricologia é um braço da dermatologia, né, é uma ciência que estuda o cabelo e o couro cabeludo. Então a gente não fala só de embelezamento parte exterior, a gente fala da questão da saúde. E aí só pegando mais um tempinho, eu sou da área da saúde, eu transicionei, trabalhava em hospital, então a área da saúde ela sempre teve um pouco ali correndo nas minhas artérias, né, eu não queria me desligar disso. Então foi quando eu resolvi abrir um espaço completamente diferente, não só que cuidasse do embelezamento, da parte estética, mas que transformasse a questão da saúde capilar da pessoa como um todo. Então eu realmente fiz muitos cursos, né, sempre estou estudando. Eu ouvi as pessoas falarem que cabeleireiro, pessoas da área da beleza tinha que estudar muito, e realmente tem, porque eu sou graduada em tecnólogo de radiologia, mas hoje eu já fiz muitos cursos na área de cabelo, de tricologia, e tô sempre aí nessa pegada de estudar. E o negócio? E negócio? Para aquela pessoa, dá o recado aqui, ó. O que que Sim. uma pessoa precisa para abrir um salão de cabeleireiro? Ah, vamos lá. Primeira coisa, um propósito, uma missão bem clara. Orienta essa pessoa antes de abrir, fazer um modelo de negócio mesmo, desenhar o seu modelo. Hoje a gente tem o Sebrae, a gente pode usar um Canva. Fala-se muito da questão de você idealizar e materializar aquilo que você quer. Então eu lembro também que uma das primeiras coisas que o meu marido me falou, que é uma pessoa que me deu muito apoio também na abertura do meu negócio, foi, você não precisa necessariamente ter o dinheiro, mas você precisa ter a clareza. Então eu acredito que a pessoa tem que ter a clareza, tem que ter o propósito e tem que ter um foco muito forte e seguir em frente. Entendi. E vamos falar de rede social agora. Ok. Na transição de rede social ali, como que você se posiciona hoje nas suas redes sociais, trazendo essa questão do nível de consciência da mulher negra que talvez possa visitar o seu perfil? Certo. Nas redes sociais, eu realmente trabalho a minha história, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que as mulheres que têm dificuldade de aceitar o cabelo natural vivem hoje em dia, os medos, as dores do passado, né, as angústias. Então, realmente é ter essa conexão, essa transparência para poder conectar com o seu público. Então, elas acabam vendo aqueles relatos de histórias que eu conto minhas ou de outras clientes, e isso conecta, isso faz com que elas queiram vir até o Flora Cachola, que é a minha unidade de tricologia, e realmente, assumam não só esse cabelo, essa essência, né, que vem de dentro. Então acredito que a conexão, a humanização, sabe, isso é uma coisa que eu trago também da área da saúde, ser humano, de entender a dor, a empatia. Então eu sou totalmente quem eu sou aqui na sua frente, nas minhas redes sociais. Isso é muito importante. Sim. O tipo de posicionamento nas redes sociais, eu dei uma stalkeada também no seu perfil, óbvio, né? Eu vi que o tipo de conexão, você trabalha a mulher branca, mas você trabalha a Sim, mulher preta sim. também. Você não tem distinções, Não. certo? E você puxa muito essa questão, do se sentir bem dentro do seu ambiente. Sim. Então, às vezes, as pessoas elas precisam do quê? Elas precisam lembrar que aquele ambiente é bom para elas conseguirem ir até você.
Com Então, certeza. se você fala de tricologia, se você fala do couro cabeludo, se você fala do cacho, se você fala da alopécia, se você fala do scab hair, se você fala Sim, de vários N assuntos, a pessoa ela se sente ela acolhida, acolhida para poder estar ali, acolhida. né? Sim, e realmente essa questão do bem-estar, né, da empatia, isso é um dos meus valores, e a tricologia, a terapia capilar está muito associada às questões psicossomáticas da mente, então realmente eu procuro oferecer um ambiente aonde ela possa relaxar, que ela possa realmente assentar ali as ideias, pensar no passado, pensar no presente, sair dali mais fortalecida e relaxada ou relaxada. Ótimo, perfeito, perfeito. E aí, quando a gente fala da experiência, qual que é a melhor experiência que você provê para os seus clientes, dentro do seu ambiente? Para as pessoas servir de inspiração para as pessoas. Ok. A experiência são várias experiências, mas vamos tentar generalizar aqui. Primeiramente, a empatia. Me colocar no lugar daquela pessoa que está chegando ali, escutar a sua história, navegar na sua dor, para poder entregar realmente o meu melhor. Eu acho que a experiência também de acolhimento sensorial, oferecer para o meu cliente aquilo que eu gostaria de receber. E isso em todos os sentidos, tanto na parte de humanização, como na parte de qualidade. Hoje eu procuro oferecer no meu espaço tudo que eu posso realmente dentro das minhas condições de melhor. A melhor cadeira, a melhor tesoura, para eu oferecer o melhor resultado de corte, o melhor chá para essa pessoa beber e se sentir ali bem tranquila, bem, saber que eu pensei com carinho nela. Então a experiência para mim ela é olfativa, ela é sensorial, ela é de humanização e Boa. qualidade é o mínimo, né, que a gente tem que oferecer hoje. Boa, boa. Pra quem quer cuidar do seu cabelo natural, em casa, Certo. o que que você indica? E por Olha, quê, né? E tá, por quê? Quais são os tá. benefícios de cuidar do cabelo natural? Ok. Eu sou muito adepta, como você falou da palavra natural, até mesmo o nome do meu salão, do meu espaço, né, que é o Flora Cachola, tem a ver com florescer, então sou muito adepta da fitoterapia, dos ativos naturais. Então, hoje nós temos na natureza muitas coisas que colaboram, por exemplo, uma coisa polêmica, mas não vou entrar nessa seara agora, um óleo de coco, um óleo de abacate. Eu quero saber, o que que é polêmico? Ah, é? Tem pessoas, né, tem profissionais que gostam do óleo de coco no cabelo, tem profissionais que não. Porém, a tricologia nos leva a um nível de aprendizado, pós-graduação, que você tem artigos científicos que comprovam que um uso de óleo de coco ele é bom, desde que você saiba utilizar. Então é uma coisa natural, é uma coisa que não é um produto em si, um produto comercial de cabelo, mas que você pode usar sim em benefício do seu cabelo natural. E claro, aí nós temos também, falando da questão da babosa, temos tudo isso, mas o mercado também nos oferece hoje produtos mais voltados para o nosso tipo de cabelo, coisa que no passado a gente não tinha, né. Então é importante sim, que você tenha um profissional que te oriente, pelo menos para que você possa fazer uso desses produtos em casa. E não saia comprando toda a prateleira ali da perfumaria, do supermercado, como a maioria das mulheres costumam fazer. Como que você encoraja essas suas clientes? Encorajam em ter um estilo diferente? Você usa roupa diferente? Como que Sim. você encoraja a galera? Olha, eu escuto muito das minhas clientes que eu acabo sendo uma referência em todos os sentidos, sem ser aqui, egocêntrica, mas com relação ao vestimenta, ao posicionamento, a essa segurança em assumir quem eu sou, tanto no cabelo como na questão da minha negritude. Então, quando elas vêm, é uma troca, assim, muito transparente, muito enriquecedora. Tenho muitas clientes que falam que a partir do momento que me conheceram, conseguiram se enxergar mais como mulher negra, sabe, aceitarem realmente os cabelos que têm, mas não só por uma questão de moda, porque a gente usar o cabelo natural não é moda, né. Hoje a gente vive um movimento onde as mulheres realmente estão aí vindo com tudo, com o que elas têm para oferecer. E o Brasil é um país que a gente sabe que a maioria da população é negra, tem um cabelo com curvatura, e por que que a gente vai esconder isso, né. Então tem que mostrar aí a nossa beleza. Então acredito que dessa forma eu ajudo essas mulheres, esses homens, essas crianças. Pega esse estalo, pega esse estalo. Foi. Muito bom. Quando a gente fala sobre estilo, né, a gente fala sobre
formas de você se posicionar. Você Certo. já chegou em alguma roda de amigos tal e que o seu cabelo foi o seu carro de milhões? Ah, com certeza. Na verdade, eu não vou nem falar numa roda de amigos, vou falar uma situação bem inusitada, Hã. tá? E isso não aconteceu só uma vez, mas eu lembro dessa situação. Eu estava indo buscar minha filha na escola, por volta de umas 17 horas. Uma escolinha, uma rua residencial, tranquila. Estava caminhando pela rua, do nada, uma mulher saiu correndo de uma vielinha, de um trecho da rua que eu não vi, e veio pedir para colocar a mão no meu cabelo. Eu estava com o cabelo solto, eu usava um black naquela época. E ela falou: "Nossa, o que que você faz para o seu cabelo ficar assim?". Muitas vezes nesse dia então, continuando essa história, "O que que você faz para o seu cabelo ficar assim?". "Nossa, eu preciso que você me oriente, sabe, você passa algum produto, ai que lindo". Então eu vejo que sim, o cabelo, natural, o cabelo crespo, o black, o cacheado, ele realmente chama atenção, ele te traz uma personalidade. Então não tem como você não ser notado. Essa foi uma das histórias, tive diversas histórias assim, e minhas clientes relatam isso toda semana, tá? O tipo de posicionamento, principalmente talvez ali no dia a dia, né, Sim, o cabelo ele impacta muito, né. com certeza. Nas mídias digitais, né, para as Sim, pessoas conseguirem também tangibilizar um pouco, é assim, eh, a internet ela não é tangível, né, você não consegue pegar, não consegue não, cheirar. Então, verdade. o que você está fazendo hoje para você conseguir ter uma tangibilização dessa, né, o seu cabelo hoje também no mundo digital. Você se preocupa com as fotos que você bate, com os vídeos que você faz, com o nível de qualidade que você entrega? Com certeza. Eu procuro realmente, falando de materiais, eu procuro trabalhar com materiais muito bons, dou muita prioridade para uma boa iluminação, para uma boa finalização no cabelo da cliente, focando, esse resultado, tá. Mas é uma coisa que naturalmente no dia a dia ela vai exibir. Então ali o meu trabalho, ele é um trabalho apenas de, dar um upgrade para que nas redes sociais a mulher ela consiga enxergar a beleza através daquele contorno, daquela forma, daquele cabelo. Mas no dia a dia, como eu te falei, o relato das minhas clientes é que elas já são muito questionadas, admiradas. Essa semana passada eu recebi uma cliente que acabou me encontrando porque ela viu uma mulher passando na rua com o cabelo natural solto e ela foi até ela perguntar como que ela fazia para o cabelo ficar assim. Foi quando ela me direcionou. Então, assim, realmente na rede social é um pouco difícil a gente tangibilizar, mas através da foto, de um trabalho bem feito, você consegue passar isso para o seu espectador. Então você que tem um negócio, seja um cabeleireiro, uma loja, fica aqui um estalo para vocês. Com certeza. Como conseguir, trabalhar essa tangibilização nas redes Sim, sociais, mostrar sim, com uma qualidade com boa, de um certeza. jeito bom, para Sim, que elas possam, no caso, né, sim. se espelharem. E aí tem um estalo aqui que eu gosto de dar, e que dá para ver isso notoriamente em você, que é Tá. essa questão da modelagem, né. Sim, Você, modelou a Thaís Araújo, correto? sim, na época que eu assumi o meu Na cabelo. época, isso. E quando você modela uma pessoa, você traz, a sua essência não copiada. Exatamente. Então você olha para a pessoa, Sim, você vê que você também pode, sim. só que aí você dá a sua pitada a sua essência e aí o mundo É é isso, outro. é isso. Você não começa a olhar para suas contas como a questão de você paga minha conta. Não, Sim, ninguém paga minha conta, então por que que eu não vou fazer? é verdade, Né, é verdade. você começa a ter um posicionamento mais encorajado, Sim, certo? sim, Então, eu tô entendendo aqui que você encoraja muito as suas clientes, com certo? certeza. E acredito também que a questão da autenticidade, né, ser quem você é. Hoje em dia as pessoas elas querem essa transparência, e é muito perceptível quando a pessoa ela tem uma vida diante das redes sociais, e aquela pessoa te conhece presencialmente, não é nada daquilo. Então eu procuro ser autêntica e realmente expor as minhas ideias, hoje sem constrangimento, claro, com sabedoria, mas para que as pessoas possam conectar comigo e realmente queiram, me olhar como como uma inspiração, E tá. pra onde que o Flora tá indo agora? Vamos falar de um pouquinho de futuro. Ok, o Flora, o que eu idealizo para o Flora desde o início, mas agora isso já está se materializando, é que nós o transformemos, né, numa clínica de tricologia, tá. Então é um espaço que vai realmente
oferecer o cuidado de uma forma mais profunda, a nível de saúde capilar, a nível de relaxamento, de bem-estar, um spa. Vamos falar do spa capilar. Hoje, a ideia é que o Flora já está se transformando nisso, mas pretendo sim ter outras unidades do Flora. Pretendo em breve ter talvez produtos com o nome do Flora Cachola, tá? E quero que o Flora aí tome dimensões talvez estaduais. Tem pessoas de outros estados que perguntam para mim se eu tenho atendimento no Flora Cachola. E que sejam espaços realmente de acolhimento e empoderamento para essas pessoas que têm o desejo de assumir o cabelo que elas nasceram com ele. Se fosse agora para dar, né, se estendendo aqui para o final, Tá. qual mensagem você poderia dar para essa mulher que está precisando se aceitar, que está Sim, precisando se empoderar, mas que ok. não se empoderou por conta do marido, dos filhos, da família, da sociedade, que Sim, nem mesmo consegue ter esse apoio? tá. Como que você hoje pode servir de inspiração para elas? Olha, eu acho que a primeira coisa é ela olhar para dentro de si e todos nós temos valores, né? Temos os nossos valores, temos as nossas pa- parcula- particularidades, é isso. Então, eu acredito que olhar para dentro de si e resgatar as coisas boas, sabe? Aquilo vai ser uma luzinha que vai ajudar ela a começar a florescer. Outra coisa, eu acredito sim que a gente tem que ir de encontro com o nosso passado e consertar ali, ou pelo menos podar aquelas arestas de coisas que implantaram de repente na nossa mente, na nossa visão através da televisão, da mídia, e entender que nós temos o nosso valor, que nós não precisamos ser moldadas naquele padrão. Então, é realmente ir de encontro com você mesma, sabe? Um momento ali, sei lá, de autorreflexão, enfim. Realmente ter um objetivo, tá? Porque, como eu falei, pessoas vão falar, você vai ouvir todo tipo de coisa. Mas o desejo, ele tem que estar dentro de você, tem que ser mais forte. A partir dali, acho bacana, sim, ter referências como eu tive, de pessoas com cabelo igual ao seu, ficar olhando essas fotos. Hoje em dia, a gente vive um momento de muita representatividade. O próprio Big Brother. Hoje mesmo, a gente vive um momento de muitas pessoas com a pele miscigenada, com o cabelo crespo. Então, a gente tem tudo para se abraçar e seguir em frente. A gente tem as referências, tá? Então é isso. Primeiro começa dentro de você. Depois você vai buscando ali a sua tribo, para que você possa passar por esse processo de uma forma mais tranquila. Você considera que o seu espaço, você atende todo tipo de mulher, mas Sim. você consegue ver uma tribo ali? Com certeza, já vejo. Posso dizer que hoje eu tenho uma tribo. Ainda não denominei a minha tribo, não sei, as floretes. Enfim, Floretes, tô, vamos tô, lançar tô agora. pensando aqui. Bom, Tem que ver o que as seguidoras acham. é legal. Mas enfim, Entendi. eu tenho uma tribo, isso para mim é uma resposta, né, do fruto do meu trabalho, inclusive. As mulheres falarem que eu ajudo elas nesse processo, que eu sou uma referência, que o que eu falo fortalece. Então, para você também que precisa de um encorajamento, acompanha o Instagram do Flora, @Flora Cachola Tricologia. E ali você vai se alimentar de muita coisa boa, que vai te ajudar com certeza a passar com mais leveza por esse processo de transição. Floretes, então? Bora lá? Eu gosto, hein? Legal, Floretes? vamos fazer. Ó, Hashtag. hashtag Floretes. Esse ponto, para quem tem um negócio, para quem Sim, está no mercado, buscando ali como formas de se posicionar, você ter esse mantra, sabe? sim, Esse jargão, né, que a gente fala, é muito isso. A hora do estalo, sim, ele veio também de uma dor, que na pandemia eu não conseguia sim, dar treinamentos, eu não sim. conseguia, só conseguia fazer as coisas online. É E verdade. aí quando eu olhei para o momento que a gente estava passando, eu lembrei, nossa, mas nos eventos que eu ia, as pessoas sempre batiam no peito quando tinha alguma ideia, né? O orador falava, bate no peito, balança os tic-tac e tudo mais. E aí eu lembrei, poxa, estala os dedos. É verdade. E falei assim, quer saber? Eu vou ajudar os empresários no Brasil. É isso. Fiz mais de 167 horas do estalo, Que legal. dando mentoria gratuita para as Muito pessoas no bom. momento difícil. E agora a gente tem aqui, ó, tem esse mantra, tem Sim,
esse jargão. Pega o Muito estalo. importante. É muito importante. Então, Floretes é uma boa, hein? Eu até tenho, Chama- eu até tenho um jargão. Então, vou até falar desse Fala jargão aí. aqui, que é a hashtag Deixe Florescer o Seu Natural. Deixe florescer o seu natural. Sim, esse é legal, né? Conecta muito Muito. com o que você faz. Exato, Se empodere disso cada vez mais para certeza. você conseguir ter esse posicionamento. Com certeza. É isso mesmo. Fechou? Gente, estamos se aproximando do final aqui. Vocês podem voltar ao vídeo, assistir certeza. novamente, seguir a Flora, Compartilhar. compartilhar. E eu quero deixar uma mensagem aqui, porque a gente sempre faz uma provocaçãozinha no final que eu acho que é boa para o momento que a gente passa, tá? A gente está diante de uma mulher preta que é empresária, não está empreendendo, ela já tem um negócio, ela está expandindo, ela está trazendo um empoderamento de verdade para conseguir fazer com que você consiga ser empoderado e fazer acontecer de verdade. E deixar florescer o seu natural Exatamente. é incrível, né? Porque Muito. você tá se aceitando, né? Trazendo muita Então, coisa à tona. Muita. Inclusive, se você quiser ser uma empresária, empreender, isso pode estar conectado. com certeza. Tenho clientes que, após assumir o cabelo natural, como eu falei, tiveram ousadia para fazer muitas outras coisas na vida. É só uma porta que Só abre, uma né? porta. Show de bola. Então, muito obrigado por você que ter feito agradeço. parte da Hora do Estalo, tá? E chegamos ao fim. Pega, vamos comigo, vamos comigo, vamos Opa, comigo. vamos lá. Pega o estalo.